Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados hoje abriram então em queda, na sequência então dos ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irão deste fim de semana e também às ameaças do Irão de fechar então o Estreito de Hormuz. Abriram então em queda, mas rapidamente recuperaram e a maior parte dos índices já se encontram a negociar então em terreno positivo. Como é óbvio, esta informação provocou uma incerteza considerável na abertura dos futuros americanos e também com as subidas dos preços do petróleo, mas neste momento a maior parte dos movimentos já foram invertidos na sua totalidade e as preocupações sobre o encerramento do Estreito de Hormuz, que é um ponto-chave para o comércio internacional de petróleo, parecem pouco prováveis de se concretizarem neste momento, até porque os carregamentos comerciais poderão continuar a ser feitos através das águas do Omã e também nos Emirados Árabes Unidos, desde que não passem então pelas águas do Irão. No entanto, para já, não houve notícias de que possa ter havido qualquer ataque. Os cargueiros continuam a circular livremente no Estreito de Hormuz. Aliás, podemos ver aqui nessa secção de notícias um mapa onde conseguimos ver precisamente isso, com a maior parte dos cargueiros então aqui ancorados nesta zona e em circulação no Estreito de Hormuz, e para já a situação não escalou ainda mais. Recordar apenas que cerca de 20% então do abastecimento de petróleo passa por este estreito, principalmente proveniente então da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque e também dos Emirados Árabes Unidos, com destino sobretudo para os países asiáticos. Olhando para o calendário económico de hoje, tivemos então aqui da parte da tarde os principais dados a ser divulgados são aqui o PMI industrial e de serviços nos Estados Unidos. Também as vendas de casas existentes referentes ao mês de maio, declarações de membros da FOMC também, e da parte da manhã tivemos aqui então os PMIs de manufatura e serviços na Austrália, que saíram 51 manufatura, 51,3 serviços, acima do esperado, e também os PMIs na zona euro, em França, ambos abaixo do esperado e ambos abaixo dos 50, na Alemanha, manufatura em linha com o esperado e serviços acima do esperado, mas abaixo dos 50, e na zona euro como um todo, manufatura abaixo do esperado, 49,4, e serviços em linha com o esperado nos 50. Olhando para os mercados neste momento, portanto, conforme referi então, a Europa negocia de forma mista, a ação asiática já negocia de forma positiva e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em ligeiríssima alta dos futuros, à exceção aqui do Russell 2000, que permanece aqui com uma ligeira correção no dia de hoje. Olhando para os mercados, e começando aqui então pelos índices. Portanto, como podem ver aqui, o DAX também a abrir aqui com um ligeiro gap em baixo em relação ao fecho de sexta-feira, mas entretanto já recuperou e negocia a níveis então do fecho de sexta-feira passada. Depois desta correção poderá eventualmente voltar para cima, portanto não há para já qualquer correção técnica em baixa, nenhum sinal técnico alarmante. Temos aqui uma possível zona de suporte que poderá aqui estar a ser quebrada, mas reparem que parece estar a reintegrar essa zona de suporte em alta. Também aqui o IBEX em gráfico diário conseguimos ver que também abriu aqui com um gap em baixo em relação ao fecho de sexta-feira, no entanto já está também aqui a recuperar e quase aos valores de sexta. Também aqui a corrigir um pouco depois da forte subida que teve no mês de maio, portanto iniciou aqui o mês de junho com algumas correções técnicas, mas para já a tendência mantém-se de alta e o CAC a mesma coisa, portanto também abriu aqui com um gap em baixa, mas está também aqui a recuperar então no dia, conforme podemos ver, já negociar aqui em terreno positivo. FTSE também muito forte, aqui com uma recuperação forte no gráfico de 4 horas, mesma coisa para o Eurostock 50, e os futuros americanos também abriram com um gap em baixa, mas já estão a negociar então acima dos preços de sexta-feira, tanto o S&P 500 como também o Nasdaq. O VIX, depois de ter aberto com um gap em alta, aqui acima dos 22 pontos, acabou então por cair e está aqui neste momento nos 20,88. Já o mercado cambial mostra então aqui
que as moedas refúgio, portanto, nomeadamente o Yen, está a perder força, mas o CHF está a ganhar força e temos também aqui o euro bastante forte e o dólar também. Portanto, as moedas mais fortes são mesmo o euro, o dólar e o CHF, e as moedas mais fracas, o Yen, o AUD e também o NZD. Assistimos então aqui a uma recuperação no dólar index, para níveis aqui perto dos 99. A tendência, no entanto, é claramente de queda, sobretudo depois de ter quebrado aqui esta linha de tendência ascendente. E como tal, temos aqui então euro-dólar a cair, o cable também a cair, mas sobretudo aqui o AUD-USD e também o NZD-USD com forte pressão descendente no dia de hoje. Com o AUD bastante fraco, o NZD bastante fraco e o dólar muito forte então no dia de hoje. E temos também aqui o euro-yen a recuperar, o Libra-Yen também a recuperar e também o dólar-Yen, portanto, a voltar aqui para cima dos 147, portanto, aqui perto já dos 148, com um movimento ascendente muito forte, então, esta manhã. Em relação ao CAD, também a perder força, dólar CAD a disparar e o euro CAD também a disparar para a zona dos 1,58. No mercado de criptos, tendência positiva, portanto, geral a todo o mercado. Olhando para a principal criptomoeda, a Bitcoin, temos então aqui alguma recuperação no curto prazo, mas reparem que a tendência continua a ser, no curto prazo, de descendente, portanto, com máximos e mínimos cada vez menores. E reparem como a Solana continua a cair, já atingiu então o target deste duplo topo e eventualmente poderá continuar a cair um pouco mais, está agora a recuperar aqui no curto prazo. Olhando para o mercado de matérias-primas, o café quebrou então a semana passada aqui este triângulo em baixo, portanto o target aponta para a zona dos 235 aproximadamente, 240. No curto prazo está um pouco esticado, poderá haver aqui uma recuperação em alta, mas parece-me que será para continuar a cair. O milho, depois de quebrar aqui este canal em baixa, está a consolidar. Penso que quebrando esta consolidação terá espaço para cair com alguma força. O cacau também continua aqui em mínimos mensais. E o açúcar hoje a recuperar um pouco. No entanto, recordo que ativou este cabeça e ombros de longo prazo e, portanto, a tendência de longo prazo continua a ser de queda. Olhando para as energéticas, o petróleo abriu então com um gap em alta, devido à instabilidade causada então no Médio Oriente e a notícia de que o Irão poderá fechar parcialmente o Estreito de Hormuz, a levar aqui o petróleo a subir, numa reação inicial, mas depois a vir aqui fechar então este gap. Mantém-se aqui muito instável a negociação do petróleo. Também o gás natural corrigiu um pouco no final da semana passada. Veio aqui registrar outra vez esta zona importante. E os metais preciosos não estão a reagir como deveriam, portanto, face à incerteza e instabilidade, deveriam estar a valorizar. O ouro segue aqui bastante parado e a prata aqui com uma ligeira valorização no dia de hoje. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.